Children of the night, what music they make. Paisanos, ontem foi celebrado o Halloween. Feriado este que tem duas vertentes, a pagã e a católica. A vertente pagã tem sua origem na Irlanda, a partir do festival celta Samhain. Halloween, the festival of Samhain. The last great one took place 3,000 years ago and the hills ran red with the blood of animals and children. Onde se comemorava o solstício de inverno, o início do ano novo celta, as colheitas e trick or treat. De outro lado, a vertente católica originou-se a partir do século IV, onde se recordava os santos mártires, no primeiro domingo do mês após Pentecostes. A solenidade católica é celebrada em 1º de novembro e tem sua vigília no dia 31 de outubro. No idioma inglês, esta celebração católica tem o nome de All Hallows Eve e tinha variações como All Hallows Eve e também All Halloween. A palavra Halloween deriva desta expressão All Hallows Eve, que significa véspera de todas as almas. A palavra Hallow significa santo e a palavra Eve, véspera. O Papa Gregório III, no século VIII, mudou esta celebração, colocou ela no dia 1º de novembro, junto com o festival celta Samhain. Esta festa do calendário cristão são lembrados e homenageados todos os santos, mártires, conhecidos ou não, e não canonizados. E é por isso que os Intocáveis escolheu esta data católica para fazer o seu retorno. E pedimos a Deus que nos abençoe e ilumine. Iremos homenagear aquele que foi canonizado santo por uma torcida. Pode-se dizer por um país. Os Intocáveis apresentam a vocês São Marcos de Palestro, Itália. Marcos Roberto Silveira Reis nasceu em Oriente, no charmoso interior de São Paulo, no dia 4 de agosto de 1973, filho de Ladislau Silveira Reis e Antônia Reis. Marcos, por um tempo, trabalhou com seu pai na plantação de café. Teve alguns outros empregos, numa almoxerifada de uma oficina, trabalhou numa fábrica de imóveis, mas realmente ele até conta, de uma forma jocosa, que era ou ser jogador profissional ou trabalhar como escravo para o pai dele e não ganhar nada. O primeiro contato de Marcos com o futebol foi com os seus irmãos, o Ladislau, o Lauzinho e o Sérgio. Acredite se quiser, Marcos queria jogar na linha, tanto que no primeiro time que ele estava jogando, ele era atacante. O time era Erva Doce Futebol Clube. Porém, o treinador notou que o Marcos não tinha um bom desempenho como jogador de linha, o escalou para o gol. Foi visto que o Marcos até entrou no melhor time da cidade de Oriente. Contudo, era reserva, não jogava. Ele se transferiu para o Primavera FC, teve boas atuações e, devido a isso, o olheiro Joy avistou o Marcos e viu em seus olhos que Marcos já sentia que aquilo era a grande chance dele. Praticamente viu nos olhos de Marcos os olhos de tigre. Acontece que o irmão de Joy era Antônio de Novaes, Leno, que estava à época cuidando dos interesses do Lençoense. E Marcos, então, foi transferido para o Lençoense. Quando ele chega no Lençoense, ele ainda carrega vícios da várzea. Era um jogador que não teve a base infantil juvenil. Então a gente tem que colocar um trabalho de fundamento, de corretivo, para que pudesse colocar toda uma gama de trabalho, uma carga de trabalho, que ele não tinha tido há 3, 4 anos atrás. É que eu fui treinado e lá que eu aprendi a ser goleiro, a ter coordenação de goleiro, né? Fato curioso é que o time de Lençoense em que Marcos jogava foi vice-campeão paulista do Sub-20.
Devido a esta atuação neste campeonato, o olheiro do Corinthians, Jorge Parraga, ficou de olho em Marcos e o levou para o Parque São Jorge. Estando no Corinthians, ele não aprovou. Ele ficou simplesmente 2, 3 meses somente treinando. Jorge Sérgio, presidente da equipe de Lençóis Paulista, contou que aparentemente ocorreu algum equívoco da parte do Corinthians. Meses lá treinando, só treinando. E tinha um diretor do Corinthians que tinha um filho que jogava no Corinthians. E nisso fizeram uma sacanagem lá, cataram os documentos do Marcos e engavetaram o Marcos não disputar a Copa São Paulo. Aí o Marcos me liga e fala: professor, vem me buscar que a sacanagem aqui é... O Jorge vai buscar ele, eles estão indo embora do clube e, curiosamente, Marcos fica cara a cara com esse diretor. E aí Jorge Sérgio conta que Marcos soltou as palavras para o diretor. Foram quase que uma promessa. Eu vou me tornar jogador de futebol e jogarei contra o Corinthians. Depois disso, Marcos volta para o Oriente, fica 2 meses lá. Achando aparentemente que tinha queimado suas chances de se tornar jogador, quando o Nino liga para ele e fala: ó, seguinte, técnico de sub-20 do Palmeiras, Raul Pratali, tá querendo montar um elenco bacana para o sub-20. Vamos lá? Marcos de imediato aceitou. É claro que ele pensou: poxa, mesmo que eu não passe, eu vou ter a chance de ver o Veloso atuando. Afinal de contas, até hoje, Marcos fala, Veloso é o seu ídolo. Marcos vai para esse teste e impressiona a todos. Mas a maneira que ele se dedicou foi muito intensa e ele já tinha fundamentos. O treinador observou: eu vou começar a ficar de olho em você, fica esperto. E acaba sendo um dos jogadores que foi contratado pelo clube alviverde. Aparentemente, a história conta, Marcos foi o jogador mais barato da história do clube. Hoje o nego paga 30 milhões de jogadores, os caras pagam 12 pares de chuteiro. Eu era palmeirense desde criancinha, desde moleque. Eu vi o Veloso entrando aqui no CT, né? E eu quase morri de ver o Veloso, porque o Veloso era meu grande ídolo na época, né? Eu jovem ainda, assim, tal, e tava pegando demais, então só de ver o Veloso treinando pra mim já tava maravilhoso. O treinador da época virou pra Marcos e falou: ó, pode cortar esse cabelo aí, nada desse chitãozinho chororó aqui. Foi sacanagem isso, porque o cabelo do Marcos na época tava da hora, podia ter deixado comprido. Ele teve a sua primeira estreia no time oficial, principal do Palmeiras, em 16 de maio de 1992, no amistoso contra a Sportiva Guaratinguetá. O jogo foi 4-0 pro Palmeiras. Marcos conta que ele orou, rezou bastante antes desse jogo, porque afinal de contas ele tava com medo do fato do seguinte: poxa, se eu não for bem nesse jogo, os caras vão contratar um goleiro mais profissional. Os jogadores da época contam que Marcos fechou o gol naquele jogo. E cara, ele arrebentou no jogo. O goleiro Sérgio conta também que Marcos, na época, ele era muito usado no sub-20 e no time profissional. Então, a carreira de Marcos, já naquela época, já estava prestes a estourar. Estando no sub-20 do Palmeiras, Marcos torna-se campeão paulista. E só um adendo: o Palmeiras sub-20 não ganhava um paulista há 20 anos. Marcos disse uma vez que quem bancava os jogadores de níveis abaixo, sub-20, etc., eram os diretores do clube. Esses diretores, eles traziam para os jogadores aquela aura italiana, aquele time de colônia. As cores da bandeira italiana do Palestra Itália. O clube Palmeiras, ele bancava o time principal. Esses diretores bancavam os jogadores lá de baixo, das baixas divisões do clube. É claro que com a vinda da Parmalat, as coisas começaram a querer esboçar uma profissionalização. Marcos conta que o armário que ele usava no vestiário era o mesmo armário do Berdan Catani. Pra você ter uma ideia como o clube ainda estava lá nos primórdios. Passou-se os anos e Marcos tem sua primeira estreia no time principal do Palmeiras. Nesta fase dourada, até goleiro reserva tem sua chance de brilhar. Em 1996, aquele maravilhoso time do Palmeiras dos 100 gols no Paulista. A estreia foi brilhante, Marcos pega um pênalti no jogo. O Palmeiras vence de 4-0 contra o Botafogo de São Paulo. A curiosidade desse jogo foi a interação de Marcos com a torcida. Parece final de Copa do Mundo. O gol não ia fazer nenhuma falta para o Palmeiras. A defesa de Marcos é comemorada como a conquista de um título. Pois já naquele jogo, a torcida inteira do Palestra Itália começou a gritar seu nome. Porque ele era simplesmente um reserva. O sub-20 vai para reserva, alguma coisa tinha ali já. Quem tem Deus do lado, um monte de amigos como eu tenho dentro de campo, fora de campo, e uma torcida dessa não podia dar nada errado. Vamos dar os créditos também pro Veloso, porque na verdade, o Veloso na partida anterior força um terceiro amarelo a ficar de fora do jogo contra o Botafogo aqui de São Paulo, para que o Marcos tivesse a sua estreia no Palestra Itália. É claro que o gozado disso é a interação dos goleiros, porque Marcos começou a ficar com medo. Ficou tipo: não, Veloso, não faça isso, pelo amor de Deus.
Não vamos deixar as coisas acontecer naturalmente, não força. Mas o Veloso não tava nem aí. E aí ele vai vindo do banco de reservas, indo pro Marcos e falou que vai estrear lá no Palestra. O Marcos começou a ficar assustado. Contudo, foi muito bem, poxa. Isso era bacana na relação dos 3 goleiros. O Veloso e o Sérgio eram mais experientes. E eles tratavam o Marcos praticamente como se fosse um irmão mais novo. A irmandade palestrina. O Marcos, com sua forma simples e humilde, ele respeitava essa hierarquia. Como o Marcos morava no CT do Palmeiras, a situação era um tanto quanto precária, né? Marcos conta que eram tipo, uns 50 jogadores que moravam no CT. E Sérgio vem daquela situação, acho que se apieda, né? Convida Marcos para jantar na casa de sua sogra, né? Sérgio conta que é casado com sua esposa, ainda é um período de lua de mel. Então a esposa ainda não sabia muito cozinhar. Então eles iam comer muito na sogra dele. Marcos de prontidão aceita. Vamos. Beleza, eles vão lá, eles jantam. Quando o Sérgio tá levando ele de volta pro CT, a palestra tá fechada. Aí ele fala, pô, vamos lá pra casa, você dorme lá, e amanhã a vida volta ao normal. Quando o Sérgio notou, o que era apenas um simples convite para jantar na sogra, tornou-se 1 ano e meio de Marcos morando em sua casa. Tem diversas histórias fenomenais desse momento. Afinal de contas, Marcos, ele é o cara das resenhas. Então, por exemplo, tudo que acontecia na casa do coitado do Sérgio com a esposa, que era um casal ainda em construção, Marcos estava no meio, atrapalhando. Lá, que nem um poste. E depois, ainda por cima, ia lá no clube contar pros caras. Pra causar com o Sérgio. Uma história engraçadíssima que Marcos conta de Sérgio, onde a esposa dele joga uma lata de feijão na cabeça do Sérgio. Essa eu não vou contar, essa eu vou deixar o Marcos mesmo contar. A mulher dele fez a comida lá, ele pegou e falou: Estrogonofe, tem feijão? Estrogonofe falou: tem. Foi lá, pegou a lata e tacou na cara dele. Aí fui lá pra fora, falei: puta, aí os dois discutindo. Na hora que eu volto, ele tá pegando feijão no chão. Ele falou ainda depois: se fosse cozido, ela tava ferrada. Marcos torna-se titular da equipe do Palmeiras por um momento. A titularidade veio de um jeito estranho. Naqueles famigerados rachões, Marcos acaba machucando o Veloso. Marcos queria se achar jogando na linha também, nesses rachões, e aparentemente Veloso vai dar um chute, não quer perder a bola e bate canela com o pé com o Marcos. Veloso acaba se machucando. A parte mais engraçada desse momento é que o Marcos começa a ter arrepios só de pensar em ter que jogar como titular. Tanto que é Marcos que leva Veloso pro hospital para ter certeza que estava tudo bem. Nós dois saímos do treino e nós dois fomos pro hospital. Chegou no hospital, ele empurrando a cadeira de roda assim para me levar pro raio-x. E acabou sendo constatado uma fratura no meu pé direito. Veloso ficou de fora. Marcos entra como titular, se sai muito bem, torna-se o goleiro menos vazado do campeonato e, por incrível que pareça, acaba sendo convocado para a seleção do Zagallo. Depois de toda essa passagem, Veloso voltou. E aí foi um momento leve de constrangimento por parte do eterno Valdir de Moraes, que teve que chegar para Marcos e explicar para ele, você foi bem, você foi convocado, isso, aquilo, mas Veloso voltou, tá no seu auge e tal. E o Valdir conta que a atitude de Marcos foi brilhante, super honrada, porque Marcos levanta, aperta a mão do Valdir e fala, seu Valdir, se eu fosse você, eu faria a mesmíssima coisa. Então, parabéns a você pela tua atitude, isso aí prova que você vai ser um grande homem, como você já demonstrou, e vai ser um grande goleiro. Acertei nas duas. Porque depois que ele volta para ser reserva, as coisas teoricamente ficam mais fáceis. Ele é reserva e tá ganhando dinheiro. E ele acaba exagerando. Baladeiros, fora do peso. Estando em 97, Marcos fica 7 meses fora, pois quebrou o tornozelo. Quando ele volta, já é a era Luiz Felipe Scolari. A chegada de Felipão ao Palestra Itália serviu para dar um choque de realidade para o goleiro Marcos, pois Felipão chega em Marcos e acaba com sua graça. Tira ele do profissional, volta ele para os aspirantes e ainda ameaça o Marcos. Se eu souber que você não tá treinando, tá chegando atrasado, eu mando você de volta pro Oriente, vamos piscar. Marcos tremeu na base, falou, não posso perder isso aqui. E começou a treinar e voltar. Os pais de Marcos adoravam o Felipão. Eles viam o Felipão na TV dando entrevista, a mãe de Marcos já pensava, ele tá penando mais lá com o Felipão do que com o pai dele aqui. Afinal de contas, o pai de Marcos era um cara mais rígido, mais firme. Só que o Felipão era um nível maior. O Felipão era como se fosse o pai pro Marcos, né? O Marcos era um cara jovem, vinha de outra cidade. Então, crendo ou não, pelo fato de respeitar a hierarquia, Marcos até adorou isso também. Tratava o Felipão como um pai. No ano de 1999, a equipe principal do Palmeiras estava focada para a Libertadores da América. E Marcos continuava nos aspirantes. Veloso se machuca em um jogo contra a União Barbarense. Terá que ficar fora dos gramados por um bom tempo. Foi um tanto quanto surpreendente, o Felipão chama Marcos para o titular. Como eu já havia dito antes, deu respeito à hierarquia, Marcos, de forma respeitosa, pergunta ao Felipão, poxa, mas o
cara certo pra isso é o Sérgio, afinal de contas ele é o segundo goleiro. O Felipão tem duas análises aí. A primeira é, o Sérgio tá no banco, tá sem ritmo. Você tá jogando nos aspirantes, tá com ritmo de jogo. E a segunda análise vem de Pracidelli, que vira pra Felipão e fala, ó, esse goleiro Marcos é uma bomba relógio, preste a estourar. Marcos estreia numa pedreira. Palmeiras e Corinthians fase de grupo, 2-1 Corinthians. Porém, o Palmeiras consegue a classificação em cima do Cerro Porteño e vai para as oitavas de finais daquela Libertadores. Outro fato interessante que aí é mais bacana dos anos 90 é, olha esse time do Vasco. O time do Vasco é um absurdo. Poxa, Carlos Germano, Felipe, Luizão, Mauro Galvão, Juninho Pernambucano, entre outros, que era o atual campeão. De forma épica, aquele time do Palmeiras passa pelo Vasco da Gama. O primeiro jogo foi 1-1, o jogo da volta foi 4-2 para o Palmeiras em pleno São Januário lotado. Passando daquele maravilhoso Vasco da Gama, o Palmeiras teria que enfrentar Corinthians. Não era simplesmente um derby, era uma briga de gladiadores, em pleno Coliseu. Nenhum time tinha Libertadores. E é neste cenário que um goleiro de 26 anos cai, se levanta santo. Também, se você vê o elenco do Palmeiras, era uma coisa maravilhosa. Arce, Evair, Júnior Baiano, Roque Júnior, César Sampaio, Rogério, Zinho, Alex, Euler, Paulo Nunes, Oséias, Rivarola, Clebão e técnico Luiz Felipe Scolari. Os parabéns também para a equipe do Corinthians, que também era uma coisa, tipo, estrondosa. Um embate de titãs. Gamarra, Silvinho, Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho Carioca, Edilson, Fernando Baiano, Dinei. Bom, o primeiro jogo termina 2-0 pro Palmeiras. Mas é o seguinte, não se iludam com esse resultado. O Corinthians realmente jogou muita bola. Só que eles não esperavam que o goleiro do Aspirantes do Palmeiras fosse se tornar um tanque palestrino e fechar aquele gol. Ele realizou tantos milagres naquela noite que deixou o Galvão Bueno abobalhado. Girou bonito, Marcelinho bateu pro gol. Marcos de novo. Vai virando um grande nome no primeiro tempo, Falcão. Tanto que até no final da partida, quando os repórteres vão entrevistar o Dinei fala de Marcos. E nós temos que parabenizar o trabalho do Marcos, que pra mim, eu acho que o Marcos foi o melhor homem em campo. Quando vamos entrevistar o Felipão fala de Marcos, dizendo que assim, olha... Nós tivemos 4 chances e fizemos 2 gols. O Inter teve 8 chances e não fez, porque também hoje era o dia de São Marcos. Esqueceram os 2 gols. E só um adendo. No decorrer dessa semana, o que se dizia era, é só chutar no gol. O goleiro não é experiente e a bola vai entrar. Olha o que deu. Para a Igreja Católica, se a pessoa realiza um único milagre, é o suficiente para se provar a santidade dela. Agora, para aqueles que tiveram a oportunidade de presenciar os diversos milagres que Marcos fez nos 2 jogos, não foi preciso uma bênção do Papa. Marcos foi canonizado neste momento. Sozinho. As mãos ali junto ao rosto, rezando, mas agradecendo a Deus por uma exibição fantástica que teve o Marcos. A alcunha de Santos se deu de forma coletiva. Aparentemente, Felipão teria entrado no vestiário e teria dito: hoje foi dia de São Marcos. Hoje era o dia de São Marcos. No dia seguinte ao jogo, os jornais vinham com a manchete: São Marcos salva o Palmeiras. Fãs e entusiastas do futebol, praticamente todos começaram a chamar o goleiro de Santo. Quarta-feira que vem tem o duelo final entre os devotos de São Jorge e os protegidos por São Marcos. Olha só, foram realmente mais de 6 defesas dificílimas no jogo. Marcos parecia trazer para o elenco uma calmaria. Aquele tipo de calmaria que você sente na igreja, quando tá com as luzes apagadas, uma luzinha amarela, uma velhinha, você tá lá de boa, tranquilo, rezando. Era praticamente o que o Marcos passava para o seu elenco. Foi bem, graças a Deus, mas a equipe do Palmeiras foi melhor que eu. No jogo da volta, o Corinthians estava por tudo ou nada. Ainda tem um jogo na próxima quarta, tem nada definido. E como era uma equipe forte também, conseguiu o placar de 2-0 e conseguiu arrastar o jogo para os pênaltis. Nas penalidades, vem a consagração de São Marcos, que acaba defendendo o pênalti do Vampeta e de forma costumeira, ajoelha-se, levanta as mãos para os céus e agradece a Deus. Justiça poética ou não, lembra a história que eu disse do diretor do Corinthians, que engavetou os documentos de Marcos? Marcos jogou contra o Corinthians e tornou-se santo. E passou a ser chamado pela imprensa de São Marcos.
Passando pelo Corinthians, indo para as semifinais, o Palmeiras enfrentaria o River Plate. E era outro time com estrelas: Sorin, Galhardo, Saviola, Angel, Bonano. O primeiro jogo foi em Buenos Aires, na Argentina, no estádio Monumental de Núñez. E novamente, a santidade Marcos salva o Palmeiras. Incrivelmente, o jogo termina 1-0 pro River. E de forma incrível foi comemorado pelo elenco do Palmeiras. Mas por quê? Realmente aquele jogo era para ter sido de 3-4-0 pro River. Os milagres de Marcos foram transcendentais. Saviola de novo na finalização e outra defesa milagrosa do Marcos. Já no jogo da volta, no Palestra Itália, o Palmeiras faz 3-0 no River Plate. Uma atuação realmente brilhante de Alex. Uma grande vitória do Palmeiras. Marcos se abraça com o Sérgio. O Palmeiras chega na final da Libertadores contra o time colombiano Deportivo Cali. Marcos teve bela atuação, belas defesas nesse jogo. E a partida vai para os pênaltis. Primeiro pênalti, experientezinho, erra. Deixa o Palestra Itália calado. Até que o jogador Bedoya acerta a trave. Ele foi no campo certo, mas a bola bate na trave e lambe seu calcanhar. A bola podia ter batido em entrada dele. Eu não sei não, mas aquilo ali pra mim teve uma intervenção divina. Euler faz o gol e deixa o Palmeiras com uma vantagem. Daí tudo estava nos pés de Zapata. Zapata chuta, e Marcos para um lado, a bola pro outro. Ela ainda resbala um pouco na trave. Com os milagres de São Marcos e aquele time aguerrido, o Palmeiras se sagra-se campeão daquela Libertadores. Aí o César Sampaio, capitão do Palmeiras, recebe finalmente ali o troféu de campeão da Libertadores. É uma festa só. Apesar de Marcos não ter pegado nenhum pênalti, a imagem que estampava as manchetes era muito bucólica. Ver um Palestra Itália iluminado pelos holofotes amarelos em uma noite chuvosa, e quem estampava este cenário era São Marco, correndo de braços abertos para seus companheiros com a sua camisa azul celeste. Pronto, ali surgiu um ídolo. Vamos dar simplesmente uma pausa nessa situação eufórica que foi ter ganho a Libertadores da América. E vamos dissecar o Palmeiras daquele ano. O Palmeiras daquele ano teria feito incríveis 88 partidas. Estava completamente estourado. E para não ficar só nisso, surgiu um racha no elenco entre Felipão e Paulo Nunes. O início do rompimento entre Parmalat e Palmeiras. As pessoas tendem, nesse momento, a simplesmente lembrar do time campeão da Libertadores, aquela brilhante equipe do Palestra Itália. Chega a Tóquio quebrado, digo psicologicamente, fisicamente também. Agora, de outro lado, você vê o quê? Você vê o Manchester, que tinha jogado 64 partidas na temporada anterior, 24 partidas a menos. Aquela equipe do Manchester, na verdade, entrou naquela disputa com desdém. Chegou com uma pose o time inglês. Chegou a Tóquio, fez um treino. Não precisa fazer o segundo não, vamos para as compras. Naquele momento, eles já estavam com foco na outra temporada, na outra Champions, no outro campeonato inglês. Se vocês sabem, a temporada deles já havia se finalizado no meio do ano. Eles estavam descansados, eles estavam com foco realmente já no ano que vem. Ou seja, em dezembro, os caras já estavam voando. Já estavam inteiros. Tanto que o principal goleiro da equipe, o icônico Peter Schmeichel, que já tinha voltado de lesão, não quis viajar para o Japão. Aquele Palmeiras amassou os Red Devils. Foi uma coisa absurda. Só deu Palmeiras os 90 minutos de jogo. Mas infelizmente, aos 30 do primeiro tempo, em um impedimento mal marcado com o ataque do Palmeiras, o Manchester faz um contra-ataque e o gol acontece com o Roy Keane. Sim, Marcos falhou. Falhou num momento em que não poderia falhar. Falhou após uma sucessão de feitos extraordinários. Até hoje, Marcos carrega essa mágoa. O próprio Alex lembra de um gol que ele perdeu cara a cara com o goleiro. E aquele tipo de defesa que é só para consagrar o goleiro, porque tava para matar. Porém, mesmo diante de todos os gols que os jogadores do Palmeiras perdeu, Marcos toma para si a falha, de forma honrada. O Marcos explicou o motivo da falha. Ele conta que eles ficaram em concentração por um tempo. E se estiverem pirados para fazer a coisa direito? Esses caras estão prontos para pirar. Vendo lances e cenas do Manchester, Marcos conta que aquele tipo de lançamento do Manchester era sempre na primeira trave. Então, quando ele vê o cara se posicionando para lançar, ele sai para a primeira trave. A bola é uma ciência. E a bola foi para a segunda trave. Eu aqui ouso uma outra análise. Eu acho que foi uma proatividade. Um jovem goleiro que queria tanto enaltecer e orgulhar o Palmeiras e a sua torcida. Saiu lá de trás desesperado o Marcos para dar ajuda dele.
45, vamos chegando a 46. O Palmeiras chegaria ao empate com um gol de Alex, que novamente foi mal anulado. Uma das curiosidades bacanas desse jogo é que tinha um intocável assistindo o jogo, George Best. Quando o Palmeiras volta para o Brasil, Marcos achava que ia ser linchado, esquartejado em praça pública. Porém, a recepção foi maravilhosa. As cenas são bem bonitas, da torcida com faixas, agradecendo Marcos. Ali começou uma espécie de conexão forte entre Marcos e a torcida. Quando todo esse calendário excessivo, Marcos teve dias de férias. Então ele tava do tipo, mano, é agora. Foi lá pro interior, cerveja, pescaria, tava tranquilo. Quando vem a cunhada dele e fala, se prepara, o Luxemburgo te convocou. Sai fora daqui. Te convocou, Carlos Germano se machucou. Marcos fica putaço. Com os isoporzinho trincando de cerveja gelada. Tudo armado, 10 dias. 10 dias. Lá vai eu pra seleção. Minhas férias eu fiquei na Copa América. Chegamos lá, tinha que fazer pré-temporada, morrendo. Ele disse que nunca perdoou o Germano por causa disso. Até hoje não perdoou o Carlos Germano. Ele tinha sido convocado para a Copa América de 99. Foi como reserva, o líder titular, e o Brasil sagrou-se campeão daquele campeonato. Na virada do milênio, o Palmeiras começou a praticamente se desmoronar. E peças importantes do time começou a sair. O Palmeiras até trouxe jogadores interessantes, como o Argel. No Rio-São Paulo de 2000, o Palmeiras sagra-se campeão, 4-0 em cima do Vasco. Só um adendo, olha esse time do Vasco, pelo amor de Deus. Romário, Edmundo, Mauro Galvão, Pedrinho, Juninho Pernambucano e Amaral. Marcos nesse jogo faz umas defesas bem legais, bem impactantes. Uma delas maravilhosa é contra o Edmundo. Mostra toda a explosão, o impulso que Marcos tinha. Bola passou no gol, Edmundo, Marcos faz o milagre. O Correio daquele ano, ao mesmo tempo que disputava a fase classificatória do Campeonato Estadual Paulista, já iniciava a Copa Libertadores da América. Fase de grupos, no Palestra Itália, contra o The Strongest da Bolívia, o Palmeiras amassou, foi 4-0, e praticamente Marcos não atuou no jogo. E veja, era uma noite fria em São Paulo. Marcos estava parado lá e estava com frio. E ele pede um café. Só que ele até esconde o café. Contudo, sai uma fumacinha ali. Claro que a imprensa viu, tirou foto, tudo. E isso virou uma espécie de zombaria. E para os bolivianos, uma ofensa. Esse cafezinho deu uma polêmica do caramba e se eu tivesse tomado suco ou água, ninguém tinha falado nada. Claro que Marcos é aquele tipo de pessoa que parece que tem que pagar de forma que imediata, né? Tanto que, tipo, o jogo da volta, os bolivianos trucidaram o Palmeiras. E, incrível que pareça, Marcos falha miseravelmente no jogo. Teria que acabar ali essa brincadeira. Que ainda os bolivianos faziam comemoração fingindo que estavam tomando café. Só que essa brincadeira até que se estendeu. É que a imprensa vai perguntar para certas pessoas do elenco sobre essa situação. Já Felipão analisa de uma forma mais interessante até a situação. Por um aspecto mostra a sinceridade do Marcos, o menino que ele ainda é. O Palmeiras nas oitavas de finais enfrentaria o Peñarol do Uruguai. E o jogo foi para os pênaltis. Quem dá a classificação para o Palmeiras é Marcos. Ele pega um pênalti depois que o Weber perdeu o seu. Ele conseguiu deixar a situação pareia. E depois disso, ele pega o último pênalti do Peñarol. Ou seja, foi totalmente decisivo. Nas quartas de final, o Palmeiras enfrentaria o Atlas do México. E novamente, em uma bela atuação de Marcos, que pegou um pênalti no decorrer da partida, o Palmeiras vence o jogo por 2-0. Novamente, o Palmeiras de Marcos enfrentaria o arquirrival Corinthians em uma Libertadores. A semifinal contra o Corinthians é uma das disputas mais emblemáticas da história do campeonato. O Corinthians ainda traria para o seu elenco peças importantes como Dida e Luizão. O primeiro jogo foi pau a pau. O Corinthians saiu na frente em todo momento e o Palmeiras foi indo atrás buscando o resultado. Marcos realizou defesas importantes no jogo. Pós-vitória do Corinthians, 4-3, no decorrer da semana, a imprensa, famosa como é, já espizinhava o Palmeiras. Praticamente dando a vitória para o clube alvinegro. O jogo da volta pegou fogo. O Palmeiras abre o marcador com o Helder. Porém, com 2 gols de Luizão, o Corinthians viraria o jogo. E de forma heróica, o Palmeiras consegue virar o jogo para 3-2. Com um golaço de Alex e um gol sofrido de Galeano. A partida novamente seria levada aos pênaltis. Todos os jogadores convertem os seus pênaltis.
Muitos até batem de forma excelente. A disputa ficaria nos pés de Marcelinho ou nas mãos de Marcos. Parecia uma cena de filme, parecia até combinado no fim das contas. Uma disputa de pênaltis, uma última penalidade entre Marcos e Marcelinho. Não podia deixar mais emblemático. Os dois jogadores realmente definiam cada clube. Marcelinho era o cobrador oficial do Corinthians. Ele cobrava de todos os jeitos. Realmente não dava para imaginar. É claro que ele tinha um canto certo. E Marcos teve uma análise interessante. Ele já vinha de uma pressão por ter perdido o pênalti no Mundial. Então o Marcos pensou, poxa, dessa vez ele não vai querer enfeitar. Marcelinho vai bater, Marcos já voa. Ele passa da bola. Tanto que ele não pega com a mão, ele pega com o pulso. E olha que Marcelinho bateu de forma excelente. Aquele milagre de São Marcos de Palestra, Itália, tornou-se o título simbólico daquela Libertadores. No fim do jogo, Marcos dá uma entrevista, corroborando aquilo que eu falei no começo do jogo. Foi Deus, as mãos de Deus, eu pedi muito para que ele me abençoasse e que fosse feita a vontade de Deus. Foi feita a vontade de Deus que o Palmeiras ganhasse. Então todo o time está de parabéns. Nós temos a Deus acima de tudo. Fomos alvos de crítica a semana inteira, mas sabia que na hora Deus não ia nos abandonar. Aquele título simbólico, aquele milagre, ficaria eternizado na voz de José Silvério. Autorizado! Foi pra bola! Bateu! Na final, o Palmeiras enfrentaria o Boca Juniors. Realmente o time a ser batido, tradicionalíssimo na Libertadores. E realmente era uma seleção. Córdoba, Ibarra, Bermudes, Samuel, Palermo, Riquelme e o técnico Carlos Bianchi. Um fato curioso é que para Maradona, as peças-chave do Palmeiras que tinham que ser travadas eram Marcos e Alex. Em pleno La Bombonera, com sangue, o Palmeiras busca o empate 2 vezes. Mas infelizmente, no jogo da volta, o Palmeiras não levaria o título. Porém, os diversos milagres feitos por Marcos naquela Libertadores ecoarão pela eternidade. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Depois daquela Libertadores, peças importantes do elenco saem do clube, mas Marcos continua. Praticamente um mês depois, o Palmeiras ganha a Copa dos Campeões. Curiosamente, sem Marcos. Este título dá ao Palmeiras uma vaga para a Libertadores de 2001. Neste momento, ocorreria uma das primeiras lesões mais pesadas da história do goleiro Marcos. Tanto que o afastou durante o segundo semestre inteiro dos anos 2000. Marcos fraturou o punho esquerdo. Esta lesão tornaria os movimentos do pulso de Marcos quase que obsoletos. Não vou jogar mais bola, não é possível que eu vou jogar bola desse jeito aqui. Até os dias de hoje, os movimentos do pulso de Marcos são limitados. O médico da equipe do Palmeiras conta um detalhe interessante. Esse tipo de cirurgia não era comum, tanto que foi feita em apenas 4 atletas do planeta. Esses 4 atletas, só um voltou a jogar. Praticamente era para o Marcos ter encerrado a carreira. Essa situação me remete muito a Rocky Balboa, o garanhão italiano. Rocky lutava há muito tempo, contudo era considerado um underdog. Acabou de forma inesperada sendo pinçado por Apollo e teve a chance de finalmente mostrar seu talento e alcançou seu prime. Após essa proeza, veio a notícia de que teria que abandonar os rings e ir ao estádio de um de seus sonhos. Lutar? O quê? Você quer ficar cego? Rocky, teoricamente, perderia a visão do olho direito se continuasse lutando. Estou vendo. Não está vendo nada. O doutrinador acabou com todo esse lado do seu rosto. Ele aceita o baque, muda o estilo de lutar, volta aos rings e torna-se campeão de pesos pesados. Sua carreira decola, porém jamais perde sua humildade e carisma com o passar dos anos. No caso de Marcos, ele chega ao Palmeiras nos anos 90. Fica, num certos pontos de vista, que nem um underdog no clube.
Ele não força a barra, ele não quer puxar o tapete de ninguém, ele é amigo de todo mundo, espera o seu momento. Iguais as atitudes de Rocky Balboa. Ele é pensado por Felipão em um momento crucial, e neste momento ele tem a chance de mostrar o seu talento e alcança o seu prime. Ninguém esperava que um goleiro dos aspirantes do Palmeiras fosse se transformar num tanque palestrino e fechar o gol e engolir o Corinthians. Isso casa por completo com Rocky Balboa. Ninguém esperava que Rocky se tornaria um tanque italiano. Você é um tanque italiano de 96 quilos. E iria aguentar 15 rounds com o Apollo. Naquele momento de contusão, fora dos campos, nem contrato o Marcos tinha mais. Em 15 de novembro de 2000, Leão chega à seleção brasileira. E tem uma história engraçada. Pô, o Leão era goleiro, né, mano? Pô, tá errado isso, tá errado aquilo. Falei pra ele, cheguei aqui assim. Aí ele, chegou porque eu te convoquei. Me convocou porque eu pego pra caramba, senão não tinha me convocado. Ele, fica quieto, senão você não vem mais. Falei, tudo bem, nunca mais foi. Em 2001, o Marcos retorna oficialmente pelo Palmeiras, que estava se saindo muito bem na Libertadores. Novamente, pegando as oitavas de finais contra um time em ascensão, que era o São Caetano. O Palmeiras havia perdido o primeiro jogo das oitavas de finais por 1-0 e teve que buscar o resultado no Palestra Itália. Nota-se ainda que Marcos fez betas defesas no primeiro tempo e não deu a chance do Azulão ampliar o seu resultado. Um jogo difícil, um Caetano bem valente. Somente aos 40 minutos do segundo tempo, um gol bem bacana de Munhoz, o Palmeiras consegue levar a disputa para os pênaltis e passaria para as quartas de final. O Palmeiras de Marcos enfrentaria o Cruzeiro de Felipão. O primeiro jogo no Palestra Itália, o Palmeiras foi atrás do resultado 3 vezes e o jogo termina 3-3. O Palmeiras estava com 1 a menos. O segundo jogo no Mineirão também foi da mesma pegada. O Cruzeiro sai na frente por 2 vezes e de forma aguerrida aquele time do Palmeiras busca o resultado e empata 2 vezes. O jogo novamente vai para as penalidades. E olha, as penalidades foi na mesma forma dos 2 jogos. Acirrada, complicada. Porém, já vou adiantar que, de forma milagrosa, Marcos defende 3 pênaltis em momentos cruciais da disputa e acaba passando o Palmeiras. O Cruzeiro abriu 2 na frente, Marcelo Ramos e Cris. Alex perdeu novamente o pênalti. Lopes faz o primeiro do Palmeiras. O jogo agora estaria 2-1. Marcos defende lindamente o pênalti cobrado por Luizão e, teoricamente, teria feito o Palmeiras voltar para a partida. Porém, infelizmente, Galeano perde o seu pênalti. O próximo a bater era Ricardinho. E novamente, Marcos brilha e coloca o Palmeiras de novo na disputa. De forma inacreditável, Felipe bate mal o pênalti. Se Jackson fizesse, teria acabado. Contudo, talvez a pressão de Marcos em cumprimentá-lo fez com que ele errasse o pênalti. O próximo pênalti Arce converteria. O jogo ficaria 2-2. O Cruzeiro marca mais um gol, Fernando empata 3-3. Naquele momento, mais uma vez, São Marcos realiza outro milagre, o seu terceiro milagre naquela disputa. Aquele a quem os torcedores do Palmeiras chamam de São Marcos. Com isso, deixava Munhoz livre para marcar. O Palmeiras enfrentaria o Boca Juniors. No primeiro jogo, o Palmeiras sai na frente, cede o empate 2 vezes. Teve situações estranhas naquele jogo. Um pênalti que não existiu contra o Palmeiras. Um pênalti em cima do jogador Fernando, do Palmeiras. Amigo, mas que coisa absurda este tal de Ubaldo Aquino. Olha onde ele levantou o Fernando, ele deu cartão amarelo pro Fernando. Foi uma coisa bizarra. Tanto que até no jogo da volta, até o Galvão Bueno começa a sua locução falando que o Palmeiras foi prejudicado. Poderia ter ganho o jogo, você já falou da dificuldade do árbitro, do prejuízo que ele causou ao Palmeiras. Chamam ele aqui de Ubaldo Aquino. Em plena Palestra Itália, o Palmeiras sai jogando de forma absurda, erroneamente, e acaba tomando um gol no primeiro minuto de jogo. Boca teria ampliado. O Palmeiras iria buscar o empate de forma honrosa. Muito pouco, não vira o jogo. Teve um gol mal anulado pro Palmeiras. A partida vai para os pênaltis. Infelizmente, naquele time que demonstrou para os amantes de futebol toda uma garra,
por causa de erros de arbitragem, acabou sucumbindo. Devido às atuações maravilhosas de Marcos naquela Libertadores, ele acabou sendo convocado para a seleção. Felipão era o atual técnico da época e transformou Marcos em titular. Aquela seleção brasileira, por incrível que pareça, não estava engrenando. O titular da época era o Dida. E querendo ou não, bicho, o Dida pega muito bem. E ele era queridinho de todos, principalmente da mídia. Tirando o Dida, tinha o Rogério. Devido a essa oscilação, foi a chance perfeita para o Felipão trocar a titularidade da seleção e colocar Marcos como titular. Não foi assim que a seleção embalou, né? Aquela seleção teria perdido a Copa América, sendo eliminada pelo Honduras. Tanto que o Felipão até fala, eu posso ir pro Guinness Book agora. No livro de recordes que eu, Felipão, perdi para Honduras. Jogando pelas eliminatórias, Marcos fez umas defesas interessantes. Contudo, a pressão caiu um pouco em cima. E Marcos vai até Felipão e fala, ó, se quiser me cortar, se quiser me pôr título de reserva, não tem problema. Sei perfeitamente. E o Felipão vira pra ele e fala, tipo, não é por causa de um gol que eu vou tirar você. Porque você ali com um propósito. Pô, não posso decepcionar esse cara, velho. Na minha vida, nunca, não. O cara que passa um crédito com responsabilidade, jamais que eu vou decepcionar um cara dele. Depois de alguns jogos, aquela seleção parece que vira a família escolar e consegue a classificação. Está na Copa do Mundo, futebol brasileiro. Vai lá sua prece, o Marcos. É claro que a torcida brasileira, a mídia, não estava ainda levando muita fé no time. O Felipão teria cortado o Romário da Copa. Isso deixou a mídia e os torcedores eufóricos. Puta que pariu, leva o Romário! A fase de grupos da Copa do Mundo aparentemente não assustava. Era Turquia, China e Costa Rica. Olha só, Costa Rica como toca, o Marcos sai para fazer uma grande defesa. Anderson Polga estava por ali, o Marcos saiu abafando a jogada, se antecipando ao chute. Porém, quando foi jogar com a Turquia, o jogo foi bem truncado, foi bem difícil até conseguir os 3 pontos. Com a China e a Costa Rica, foi muito mais sossegado e o Brasil passou para a segunda fase com tranquilidade. Os olhos estavam focados na França de Zidane, na Argentina, na Inglaterra de Beckham, na Itália de Totti e Maldini, na Alemanha de Kahn. Marcos começa a realizar seus milagres contra a Bélgica. E com isso traz confiança para o time. Daqueles grandes que eu mencionei, sobrou a Alemanha e a Inglaterra. E a Inglaterra jogaria contra o Brasil. E a Inglaterra foi eliminada. Querendo ou não, isso foi uma revanche. Os palmeirenses Marcos e Felipão em cima desse time insosso da Inglaterra, que tinha peças daquele time do Manchester em 99. Como uma justiça poética, Marcos tinha falhado em 99. Mas o medalhão Seaman dos ingleses também falhou nesse jogo, que causou a eliminação dos ingleses. O troco foi dado. Não deu pra você não, Beckham. O Brasil, na semifinal, enfrentaria a Turquia, novamente. E a Turquia tava vindo pra cima do Brasil com sangue nos olhos depois daquele jogo de fase de grupos. E o jogo realmente foi uma guerra. Se não fosse por Marcos realizar os diversos milagres naquela partida, o Brasil não iria pra final, porque a Turquia foi com tudo. Tá muito bem, Marcos. Uma tranquilidade pra gente, pra torcida brasileira. Ela amassou o Brasil num certo ponto de vista. O Brasil chega à final contra a Alemanha de Kahn. Dá pra definir aqui que Marcos salvou aquele penta. Pois ainda estava 0-0 e Marcos defende aquela falta de forma maravilhosa. Aquela falta cobrada por Neto. Digo que salvou porque, é Copa do Mundo, é um único jogo. Querendo ou não, quem abre o marcador no último jogo sai com uma puta vantagem. Aquela defesa foi crucial para dar força pro Brasil. Batida forte, Marcos, ela foi na trave também. Tanto que depois disso, quando o Brasil faz o primeiro gol com o Ronaldo, a Alemanha desmonta. E aí depois o Ronaldo amplia o placar. Marcos teria feito mais uma defesa excelente. Foi mais um milagre feito por Marcos na final da Copa do Mundo, porque dependendo da situação, 2-1, tinha tempo de jogo. A Alemanha podia pressionar de forma categórica. Dá para se dizer que Marcos salva o Brasil no final da Copa do Mundo. Tá faltando uma estrela na nossa camisa. São Marcos de Palestra Itália trouxe para o Brasil o pentacampeonato. Tudo graças também à família escolar. Termina o Mundial. E agora é a hora que os jogadores começam a fechar seus maiores contratos. Porém, Palestra Itália cai para a Série B. Marcos se arrepende de não ter estado naquele jogo contra o Vitória. No fim das contas, ele acaba ficando arrasado. Acaba de ganhar uma Copa do Mundo. Que ver o seu time cair.
A situação do Palmeiras estava tão complicada que Marcos já demonstrava. Marcos já estava puto da vida. E aí começa a surgir aquelas declarações de Marcos. Aquelas declarações que não eram mais de um jogador, e sim de um torcedor. A mídia sabia. A primeira coisa que faria era entrevistar Marcos. E era um jogo contra o Vitória. Um famigerado 7-2. Marcos comete uma falha grotesca. Ele estava puto da vida. Aquilo foi um protesto, eu acho, no fim das contas. Se todo mundo largar como fez hoje, eu também largo. Aí a gente toma 7, 8, 9. Se ninguém me ajuda, também porque eu tenho que ficar ajudando alguém pra não arranhar a minha imagem. Eu não me preocupo com a minha imagem, tô nem aí pra minha imagem. É neste momento que Marcos demonstra a sua maior prova de amor à torcida e ao clube palmeirense. Existia uma parcela da torcida, de pessoas da mídia, que falavam que Marcos já estava vendido e por isso não estava atuando ou não queria atuar em alguns jogos. Naquela época, Marcos teria recebido uma proposta milionária do Arsenal da Inglaterra. E o Palmeiras, necessitando de dinheiro na época, iria receber 4 milhões nos dias atuais, um valor de 40 milhões. Palmeiras estava precisando de dinheiro. Palmeiras queria vender. Marcos foi para a Inglaterra para fazer os testes e conhecer as instalações do clube. Passou nos testes. Apesar de muitos aqui no Brasil ficarem bafando que ele não passou. Contudo, não gostava da ideia de deixar a família. Mas uma das coisas que mais o incomodava era que para ele não seria uma saída honrosa do clube. Seria quase que uma escapada. E olha que teve uma parcela da torcida do Palmeiras que o incentivou a deixar o clube. Aqui cabe fazer um comparativo com o filme Perfume de Mulher, o discurso final de Al Pacino. Bem, cavaleiros, quando a merda bate no ventilador, alguns homens correm e alguns homens ficam. E esse foi Marcos, enfrentando o fogo. Diversas vezes onde Marcos machuca todo o seu corpo pelo Palmeiras. Mas o que seria algo imperdoável seria ele machucar o seu espírito por deixar o Palmeiras naquele momento. Mas não há nada como avistar um espírito amputado. Não existe prótese para isso. Ele não deixaria o clube que ama para comprar o seu futuro. Isso, meus amigos, se chama integridade. Isso se chama coragem. E é desse material que se devem fazer os líderes. Marcos chegou em uma encruzilhada de sua vida. E ele escolheu o caminho. É o caminho certo. É um caminho feito de princípios, que leva ao caráter. Deixem ele continuar sua jornada. Marcos decide cair junto com o Palmeiras. Protejam-no, abracem-no. Ele vai deixá-los orgulhosos um dia, isso eu juro. Por não querer sair do clube que o canonizou o santo, eu acho que nesse momento cabe um comparativo da situação de Marcos para com a frase que motivou Bruce Wayne a não desistir da queda de Gotham. Por que caímos, Senhor? Para aprendermos a ficar de pé, Senhor. E por isso que foi importante Marcos ter ficado no elenco. Querendo ou não, ele trazia um puta respaldo para aquele elenco. Agora, só uma adendo, hein? Vamos analisar essa Série B, hein? Puta que pariu, o campeonato era dificílimo. Eram 3 fases. A primeira fase, jogos classificatórios. Classificava 8 times. Iria-se para a segunda fase, 2 quadrangulares. 4 times passavam. Ia para a terceira fase. Nessa terceira fase, 2 passavam, um campeão e um vice-campeão. Ou seja, só subia 2. Mano, pesado. O comando de Jerry Sepp, o Palmeiras vai muito bem na Série B. Em jogos excelentes. Na última fase, que o Palmeiras praticamente já consegue o acesso, tem um jogo contra o Marília. Tanto que ele vai pro penúltimo jogo, precisando apenas de um empate. Contudo, o jogo era contra o Sport. O jogo contra o Palmeiras seria decidido em Garanhuns. A partida já estava tensa antes mesmo de começar, pois Marcos, como é muito sincero, acabou dizendo que o campo do estádio de Garanhuns parecia um pasto onde bois comiam. O pessoal do Sport, o pessoal do povo no descida não aceitou bem aquilo. Porém, o jogo começou. O Sport abre o placar. Palmeiras tem um jogador expulso. A situação começou a ficar mais densa, mas o Palmeiras, de forma heróica, vira o jogo e conquista o acesso à Série A. O Palmeiras depois faria um outro jogo contra o Botafogo, ganharia por 4-1 e seria campeão da Série B. Faz tempo, graças a Deus. E campeão, primeira divisão, né? Após o acesso do ano de 2004, o Palmeiras joga bem no decorrer do ano inteiro. Joga bem o Paulista, joga bem o Campeonato do Brasil, joga bem o Brasileirão, consegue até uma vaga para a Libertadores. Porém,
Marcos acaba lesionando o punho esquerdo e de forma catastrófica fica 8 meses fora dos gramados. Acabou a temporada pro cara em 2004. E seu inimigo mais voraz estava vindo para cima e vindo com força. As lesões. Marcos fez incríveis 19 partidas naquele ano. Marcos passou por outra cirurgia e não era só o punho esquerdo que estava o afetando. Seu dedo anelar também esquerdo o atrapalhava. Em agosto de 2005, o Palmeiras recebe uma proposta para vender Marcos para o Benfica de Portugal. Quando 2005 estava um pouco mais tranquilo, Marcos estava fazendo algumas partidas, estava indo bem, e o Palmeiras recebendo essa proposta queria ser um interesse, afinal de contas, novamente o Palmeiras estava precisando de dinheiro. A ideia era aceitar a proposta do Benfica. Porém, Marcos toma conhecimento que aquilo seria um trampolim, então ele bateria no Benfica e cairia no arquirrival Corinthians. Uau! Naquela época era a época do Kia no Corinthians. MSI, o Corinthians estava querendo montar um elenco fodido para a Libertadores e queria Marcos em seu plantel. Como o Palmeiras precisava fazer caixa, abriu-se essa oportunidade para ter uma conversa entre Kia, seu advogado e Marcos. É claro que Marcos não queria conversar, praticamente foi obrigado a sentar na mesa com esses caras. Ficava martelando na cabeça dele. Palmeiras pro Corinthians, não dá, meu, não dá. Marcos conta que o advogado de Kia, vendo Marcos indeciso, vira pra ele e fala: poxa, mas você tem que pensar no dinheiro. Daí o goleiro vira pro advogado, que era um judeu, e fala: não dá, é impossível uma coisa dessa. É que nem eu falar pra você rezar pra Jesus Cristo. Você vai? O advogado vira pra ele e falou: não. Então, meu, é Palmeiras e Corinthians. Só que tem um porém aí. Não dava para Marcos ficar mendigando. O Palmeiras queria vendê-lo. Tanto que esse advogado de Kia comprova tal situação. Ele liga para um dos diretores do clube do Palestra Itália e coloca o telefonema no Viva Voz. Com isso, Marcos escuta um dos diretores do Palestra dizer: eu não quero nem saber para onde ele vai. Eu quero saber quanto vai entrar no caixa. Marcos sucumbiu ali. Contudo, ele vem com o pensamento de tipo: bom, ok, tá beleza. Não tem o que fazer? Quer vender? Ok. Eu vou ficar implorando também. As pessoas têm que querer que eu fique aqui. Então ele tem a sapiência de ligar para o presidente do clube do Palmeiras e explicar a situação. Falar: ó, eu tô sendo vendido pro Benfica, só que 1º de janeiro eu vou ser apresentado no Corinthians. E a hora que eu for apresentado lá, eu não vou fechar a boca não. Eu vou contar tudo. Vou contar que vocês queriam dinheiro e por isso me venderam. O presidente vira para Marcos e fala: será mesmo que vai acontecer isso? Marcos confirma. Fala: vai acontecer. Eu não vou segurar essa bucha não. Eu não vou ficar como traíra. Não sou eu que estou pedindo dinheiro. Não sou eu que estou pedindo para ser vendido. São vocês que querem dinheiro. Neste momento, Marcos adota uma postura mais que honrada, ao nível de George Bailey. James Stewart: a felicidade não se compra. Não preciso conversar com ninguém. Eu sei agora e a resposta é não, não, maldição. O senhor senta aqui e tece suas pequenas teias e acha que todo mundo gira em torno do senhor e do seu dinheiro. Mas não é assim, senhor Potter. E isso vale para o senhor também. Ele não cede pro dinheiro, ele mantém a sua dignidade. Não teria saído daqui, teria ficado aí como Marcos, que às vezes na vida o dinheiro não é tudo. Isso foi basicamente uma outra prova de amor ao Palmeiras e a sua torcida. Ainda no ano de 2005, o Palmeiras contrata o técnico Emerson Leão. Quando o Marcos saca que Leão vai ser o técnico do Palmeiras, ele já lembra daquela treta na seleção. Fica cagando caço, né? Aí ele fala: pô, preciso virar bem com o cara. Brincadeiras à parte, o Leão sabia da importância de Marcos para o clube, para o time na época, tanto que a relação deles é rigorosa, é bem legal. Marcos conta também que Leão ele era bem exigente, mas às vezes o elenco chegava em Marcos, né? Tipo, querendo uma folga, querendo uma descansada. Chegava lá e falava: ô, fala pro professor. Mas o que eu vou fazer para conseguir uma folga? Eu chegava pro Leão: professor, fala, mano. Marco. Fala, Marco. Falei: então, o pessoal tá querendo folga amanhã. Mas eu e o Sérgio estamos voando. Se o senhor quiser, a gente vem treinar. Ele dava risada. Mas é folgado, tá? Fala pros caras que tá de folga. A gente se deu bem, mano. Muito bem com o Leão. Assim, a relação era bacana entre os caras. E no ano de 2005, Marcos faz parte do elenco de Parreira, na Copa das Confederações na Alemanha. O Brasil foi campeão. Marcos era reserva de vida. O Marcos ele disputa um único jogo na primeira fase, que terminou 2-2 contra o Japão. Devido ao fato de ter sido eliminado na Libertadores, o ano do Palmeiras restou-se simplesmente ao Brasileirão. E o time até que foi guerreiro, chegando à rodada final, 1 ponto atrás do 4º colocado, o Fluminense. Em um jogo eletrizante no Palestra Itália, 3-2 para o Palmeiras. Aquilo lá foi comemorado como se fosse um título, na verdade. E curiosamente, um dos gols sai dos pés de Marcos. A classificação heróica para a Libertadores trouxe um novo ânimo para o ano de 2006. O Palmeiras faz contratações interessantes
interessantes até. Acerta na veia com o retorno de Edmundo ao Palestra Itália. E o time vai bem no começo do ano, também na fase de grupos da Libertadores. Enquanto esse time com peças interessantes do Palmeiras tentava lutar, Paulo Baia, Edmundo, Gamarra, Marcos tinha que ver tudo isso em casa. Novamente tinha se lesionado, só que dessa vez foi na coxa direita e no ombro direito. Impressionante. Neste ano, Marcos havia jogado atualmente 14 partidas. No ano de 2007, Marcos retorna e as coisas parecem estar caminhando. Só que não. Marcos fratura o braço esquerdo em uma dividida em um jogo contra o Juventus da Moca. Isso o tira da temporada. Novamente, teria jogado somente 14 partidas este ano. Este cenário era simplesmente devastador para o goleiro e sua torcida. Neste momento, esta fratura contra o Juventus foi a 13ª lesão de Marcos. Fato é, pós-Copa do Mundo e depois da Série B, Marcos não conseguia engrenar uma temporada. Era simplesmente agonizante para qualquer um. Muitas dessas lesões era simplesmente o fato de que Marcos se jogava em cima do jogador adversário. Isso acabava se machucando, se contundindo. Era muito mais coração do que razão nesse momento. Espera que esse ano de 2007 o Palmeiras foi bem. Estava lá, estava indo bem com o Edmundo, com o Valdívia. O time não conseguiu nada. Teria sido interessante ter visto o Marcos lá. Poderia ter sido diferente. A atual conjectura de Marcos naquele momento era parar. 2 anos anteriores foram fraturas pesadas, que tirou ele de campo. Então a ideia era, parar, não tem mais o que fazer. Contudo, devido ao fato do Palmeiras ter ido bem, trouxe peças novas para o ano de 2008. Uma delas foi o técnico Luxemburgo. Temos que dar crédito a Luxemburgo. Ele foi um dos caras que prolongou a carreira de Marcos. Mais uma vez, cabe aqui uma comparação de Marcos com Roque Balboa. Agora farei a comparação dos dois em suas fases veteranas. O treinador de Roque, Duque, brilhantemente explica a ele: você sabe tudo o que tem que saber sobre boxe. Não tem sentido a gente ficar repetindo sempre isso. Mesma coisa com Marcos. Não adianta ficar perdendo tempo falando de futebol, como treinar, porque Marcos já sabia tudo. Para bater nesse cara, você precisa de velocidade. Você não tem isso. Mesma coisa com Marcos. Ele já não tinha mais tanta velocidade. Ele já não era mais o goleiro pentacampeão do mundo. E seus joelhos não aguentam o tranco. Então você não pode correr. E você tem artrite no pescoço. E a maioria das suas juntas está calcificada. Não preciso dizer que isso se assemelha muito a São Marcos. Como já havia dito antes, até este momento ele havia sofrido 13 lesões. Então, do que fala? Então nós vamos apelar para aquela boa e velha força bruta. Tem que ter muita força, uma boa guarda. Tem que saber bater para que ele se arrependa a vida toda de ter nascido. Sempre que você acertar um soco nele, ele tem que sentir como se um caminhão tivesse passado por cima dele. Vamos começar logo a bombar esse corpo. E foi justamente essa a estratégia de Luxemburgo para Marcos. Marcos começou a fazer um treinamento, ficou 2 meses no CT somente treinando o físico, para que ele voltasse a ter força física. O resultado disso está no Paulistão de 2008. O Palmeiras sagra-se campeão paulista de 2008, e aquele foi o último título de São Marcos pelo Palmeiras. Pra gente é bom, e a gente recebe pra fazer o que faz. Você imagina pra eles que pagam pra vir aqui assistir a gente, então essa é a torcida. Este título tem uma das cenas mais cativantes da história do futebol. A pré-eleição da final contra a Ponte Preta é simplesmente um deleite. Você acaba sendo imbuído pelaquela situação de Marcos, explicando tudo o que passou para chegar até lá. Tanto tempo que a gente ficou concentrado, tanto tempo que eu fiquei quebrado no vestiário, fazer um tratamento lá para voltar. Eu me quebro tudo de novo, eu juro por Deus, eu me quebro tudo de novo, eu não vou perder com essa Ponte Preta nem a pau, nem a pau. Quebro minha perna, quebro meu pescoço se tiver quebradeira essa porra aí, mas eu não vou perder. Eu não vou cair mais, não. Porque eu sei que eu sofri pra estar aqui, eu sei que vocês sofreram também. Então, velho, eu não vou ter medo de errar. Se eu errar, foda-se, mas eu vou arriscar, velho. Já no Brasileirão daquele ano, parece que acende uma nova chama em Marcos, do tipo, poxa, eu posso encerrar a carreira com um título de expressão, que era o Brasileirão. O time de Marcos consegue a liderança do campeonato na 28ª rodada. Contudo, o time oscila. Enquanto isso, você via no gol Marcos realizando defesas incríveis. Ele estava com tanta gana de ganhar esse título que você consegue ver isso no jogo contra o Grêmio. Tava um 0-0 angustiante. Quando o Palmeiras toma o gol, Marcos pergunta quanto tempo falta para acabar o jogo. Ele entende que faltava 7 minutos, só que faltava mais. Como ele entendeu que faltava 7, ele não deu nem aí.
Ele começou a descer para a área. Aquela atitude desesperada de Marcos, o time tinha que ter olhado aquilo e tinha que ter se inspirado. Como pode? Um cara que tava para se aposentar, tá fazendo tudo isso, tá fazendo um campeonato brilhante. O time tinha que ter se agarrado nisso e tinha que ter esboçado uma reação. Na verdade não foi isso que aconteceu. O Palmeiras acabou perdendo em casa por 1-0. A única coisa que deu um alento para Marcos e para a torcida é que eles conseguiram uma vaga para a Libertadores do ano de 2009. Parecia que Marcos teria um final digno. O Palmeiras, na Libertadores de 2009, estava passando por algumas provações. Conseguiu a vaga no último jogo e foi para as oitavas de final enfrentar o Sport. Seria um puta duelo. O Sport só não passou porque São Marcos de Palestra, Itália, simplesmente não deixou. Aquela atuação de Marcos foi realmente um sopro de vida. Aquele cara que surgiu nos anos 90, voltar, fazer defesas em momentos cruciais. Você está na sua casa, vendo ele se destacar instantaneamente, seu imaginário te teletransporta para a sua fase criança, adolescente. Você acaba ficando cada vez mais empolgado. O Sport amassou o Palmeiras, mas parou em um tanque palestrino. De forma milagrosa, a partida seria levada para os pênaltis. Marcos faz cada milagre naquelas cobranças de pênaltis. Um fato engraçado aqui nessa situação é que antes do Palmeiras viajar para Recife, a torcida do Palmeiras vai conversar com o Marcos, questionar: e aí, o time tá bem? Tá bacana? Aí Marcos, o time tá voando. Os caras tão, querendo matar um pra ganhar o jogo. O negócio tá tenso. Aí os caras, bom, beleza, tranquilo, meu. Marcos vira e fala: só que é o seguinte, não bate no ônibus. Quando os caras passar com o ônibus aqui, incentiva. No decorrer do jogo, o Sport, amassando o Palmeiras, amassando. Marcos tava lá no fundo do gol. Eu falei pra Mancha que nós tava voando. Me ajuda! Mancha vai matar nós, caralho! Eu falei pros caras que não tava voando. O interessante é, o time realmente não tava voando. Marcos todo remendado e os jogadores novos precisavam que o goleiro mentisse pra eles, sobre eles. Depois desse jogo, o Palmeiras acabaria sendo eliminado pelo Nacional do Uruguai. Ó que time sem brilho. Sacanagem, né? Depois de uma atuação dessa magistral de Marcos, o time não faz nada. A atuação de Marcos contra o Sport foi pra mim como a luta de Rocky contra Mason Deline Dixon. Afinal de contas, Rocky luta contra todas aquelas adversidades que carregava no porão. Que porão? Aqui? Ele não ganha a luta, mas ele tem uma performance digna, fazendo com que nós entrássemos na Rocky Land. De outro lado, temos Marcos, que lutava contra lesões, tentativas de venda, time que não engrenava e, apesar de não ter ganho o título em questão, deu aos palmeirenses uma performance maravilhosa. Portanto, welcome to the Marcos Land. Classificado para as quartas de final e São Marcos está de volta. E gritando, fazendo muita festa para o goleiro Marcos, que mais uma vez leva o Palmeiras para uma próxima fase. Agora o abraço do Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei atravessou o campo para abraçar o Marcos. Eu sabia, na concentração. Agora ele abraça o Bruno, goleiro reserva. Ontem que a gente já tomou um sufoco muito grande, né? Porque jogar com o Sport aqui sempre é muito difícil. O negócio foi sofrido hoje, mas deu certo, graças a Deus. Naquele momento, ele era terceiro colocado no Brasileirão. A situação parece semelhante com a de 2008, só que ela é um pouco mais triste, num certo ponto de vista. O time de Marcos chegaria à primeira colocação do campeonato e teria grandes chances de ganhar aquele título. Que nos finalmente do campeonato, o Palmeiras estava a 11 pontos de diferença do segundo colocado. Porém, o time começou a praticamente desfalecer em campo. Teve aquela briga com o Obina e o Maurício, esquisita. Mais esquisito ainda foi aquele lance do árbitro Simon contra o Fluminense, que não dá pra entender até hoje o que o Simon viu naquela jogada. Olha só, ele tá na frente e o zagueiro tá atrás. Gol legal, mal anulado. É claro que o lance do Simon não foi o principal para acabar com o título. A verdade seja dita é que o Palmeiras daquele ano estava com a mão na taça, mas infelizmente não teve brilho, não teve garra. Talvez jogadores não entenderam o grau de importância que teria sido aquele título.
para a carreira deles. Imagina se esses caras tivessem ganho o Brasileirão de 2009, com o Marcos no gol. Eles seriam lembrados até hoje, o último título do Marcos. Com certeza, eles seriam eternizados nas paredes do Palestra Itália. Mas infelizmente, eles perderam a oportunidade. Eu vi nego parar aeroporto pro Ronaldo passar, pra Rivaldo passar. E esses caras ficavam revoltados. Nem rachão os caras gostavam de perder. Aí chega um Zé Ruela que não ganhou nada. E os caras se acham tipo assim... Cara, eu não me conformava. O Ronaldinho Gaúcho era assim. Tipo, tu chegar no jogo, joga a bola nele. Fazia o demônio. Agora na hora do jogo o cara sobe, velho. No jogo ele tá vendo. Ô, Marcão, vai lá, pô, mas agora eu quem tava no vai lá você falar. O Palmeiras mesmo teve. Ferraram o Bruno, ferraram o Deola, ferraram o Fábio. Por quê? Ah, os caras erraram, mas tinha um time que nem eu tive de entrar na Libertadores e ter Sampaiozinho, Júnior Baiano, Roque Júnior, Alex, essas coisas, não tiveram. Não dá pra dizer isso de Marcos. As atuações de Marcos, devido a todo o seu retrospecto naquele campeonato, foi brilhante. Já o time, não. Se você vê os jogos, as narrações, a cada defesa do Marcos, qualquer narrador gritava o nome dele. Isso por trás! Marcos salva o time do Palmeiras, fazendo um milagre, operando um milagre ali, Marcão. Certo, e a defesa monumental do goleiro do Palmeiras. Espetacular o goleiro Marcos. A pé esquerdo rolou, Maxi Lopes, Marcos! Marcos, sensacional! Marcos até nesse ano foi pro programa do Jô Soares. Talvez a imprensa, talvez todos o âmbito midiático queria que Marcos fechasse a carreira com aquele título. Seria uma puta justiça poética. Ele fez por merecer, pela carreira que teve, pela superação que conseguiu e pelos 2 últimos anos, 2008 e 2009, que foram anos maravilhosos. Era lindo de ver ele jogar. Infelizmente, não ocorreu o título. Mas felizmente, a carreira dele se prolongou nesses 2 anos e ele nos demonstrou performances maravilhosas. Ele realmente foi um sopro de ar fresco. Já em 2010, o Palmeiras não estava indo muito bem no Paulistão. Marcos já dava sinais de que era o momento de se aposentar. Ele pega um pênalti de Finazzi no Paulistão, no antigo Palestra Itália. Neste Paulistão, Marcos atingiu a marca de 483 jogos pelo Palmeiras. Tornou-se assim o segundo maior goleiro a disputar mais partidas pela equipe alviverde em toda a história, ficando atrás apenas de Emerson Leão. Na Copa do Brasil acontece uma coisa absurda, uma coisa que você quer pegar os jogadores e estapear. Na fase de mata-mata, já contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras vai para os pênaltis. E Marcos consegue a todo momento colocar o time de volta na disputa. Mas vai lá um jogador e erra. Por exemplo, os pênaltis que os caras do Atlético Goianiense bateram foram, excelentes. Marcos teve que sair e defender, de forma digna. Mas os jogadores do Palmeiras batiam de forma displicente. Era uma coisa absurda. Parecia que os caras nem queriam jogar mais. Por exemplo, eu faço uma analogia pra mim nesse ponto, que Marcos parecia aquele mestre Jedi, Ki-Adi-Mundi, sabe, do episódio 3? A Revanche do Sith. Ele olha pra trás, aquele olhar devastador, quando ele vê seu exército que tava lutando junto com ele, e agora irá matá-lo. Era praticamente isso. Dava raiva. Era algo revoltante ver isso ocorrer com Marcos. No ano de 2011, Marcos não conseguia mais entrar em forma. A situação estava cada vez mais precária na questão do seu joelho, do seu pulso. A sua última partida foi contra o Avaí, na ressacada. O jogo terminou 1-1. No ano de 2012, César Sampaio anuncia a aposentadoria de Marcos. Em 14 de janeiro, uma legião de palmeirenses formou uma passeata chamada pela Procissão para a Beatificação do Santo Goleiro. Ela começou no estádio do Palestra Itália e terminou no estádio municipal do Pacaembu, onde iria ocorrer o amistoso entre Palmeiras e Ajax da Holanda, e teve diversas homenagens a Marcos. Perdoai os rivais pecadores. Perdoai os rivais pecadores. Agora e na hora dos pênaltis. Agora e na hora dos pênaltis. Amém. É o melhor goleiro do Brasil, Marcos. Di chi ti ha visto incantare il mondo con un pallone senza nascondere mai l'uomo dietro il campione. E poi c'è tutta la passione
era cercarsi un posto in mezzo a un campo infinito e poi trovare la gioia quando il tempo ormai sembrava scaduto. Mas Marcos iria se despedir oficialmente em 11/12 de 2012, em um amistoso da Seleção Brasileira de 2002 contra o Palmeiras de 99, no estádio do Pacaembu. 40 mil pessoas foram acompanhar a partida, que terminou 2-2, com o Marcos abrindo o placar com uma cobrança de pênalti, que ele não queria bater. Fato curioso é que o jogo estava ocorrendo no dia 11, como eu disse. Porém, ele parou à meia-noite. Ou seja, o jogo terminou no dia 12/12 de 2012. Uma singela homenagem à camisa 12 de Marcos. Os refletores do Pacaembu focavam em Marcos, enquanto ele agradecia aos jogadores rivais, à imprensa, à comissão técnica, à sua família e principalmente à torcida. Porque eu era o torcedor que estava dentro do campo defendendo vocês, e pela quantidade de gente que tem aqui hoje, acho que deu certo. Só queria fazer um pedido aqui ao último da noite. Peço que vocês nunca se esqueçam de mim, porque eu jamais vou me esquecer de vocês. Obrigado. São Marcos, senhoras e senhores! Depois do discurso, ele dá uma volta olímpica pelo estádio com seus filhos. Só um adendo super interessante aqui: o Palmeiras havia caído de novo para a Série B. E este jogo de Marcos foi um sucesso. 40 mil pessoas no Pacaembu. Só para você ter a noção da potência que é São Marcos de Palestra Itália. Para tentar fechar esta história que teve um início maravilhoso, um meio agonizante e um final de superação, eu digo que Marcos alcançou a proeza que quase nenhum jogador conseguiu. Ele passou a ser admirado pelos jogadores rivais, pelos torcedores rivais. Enquanto a torcida do Palmeiras o canonizava, as torcidas rivais o respeitavam. Já no caso da torcida do Palmeiras, o torcedor abraçou tanto a causa do goleiro que eu acredito que aquela relação tornou-se um sistema simbiótico. Ou seja, o que ocorre com um afeta o outro. Já o carinho vindo da torcida do Brasil inteiro veio realmente deste amor que Marcos tem para com seu clube, mas também com o título da Copa do Mundo, no qual Marcos foi decisivo em um time de estrelas. Então, diante de toda esta história de devoção, superação, que eu proclamo que no dia de Todos os Santos, que no retorno do quadro Os Intocáveis, São Marcos de Palestra Itália é um intocável.
Agora, para finalizar de vez esse programa, eu tenho um anúncio a dizer. Eu sou palmeirense. Eu sou o Batman. Deus os abençoe. Deus o abençoe.